os integrantes da SOAMAR, os amigos da Marinha em Portugal. Como eu disse para o Dr. Arthur, está aqui conosco, é uma entidade que eu vi nascer quando eu estava em Brasília, no Centro de Comunicação Social. Então eu acho que eu vi os primeiros passos, né, e como a Marinha do Brasil, lá de longe, deu toda a importância que merece uma iniciativa como essa. É a primeira SOAMAR fora do nosso território, né, do território brasileiro, e por isso ela é muito querida lá no Brasil. Essa apresentação que me foi pedida, eu pensei o que eu poderia passar para vocês, mas sendo o navio um navio escola, eu acho que o ideal é dar uma pequena noção, é rápido, de como o guarda-marinha chega aqui no navio escola, dentro do seu processo de formação como futuro oficial da Marinha. Então, apresentar aos representantes da SOAMAR uma visão geral sobre as atividades desenvolvidas a bordo do navio Escola Brasil. Um pequeno sumário, eu vou falar um pouquinho da Escola Naval, do navio Escola, a missão do navio, como é composta a tripulação dessa viagem aqui, a 32ª viagem, o departamento de ensino, que eu diria que é o diferencial que faz com que esse navio seja especial, porque os outros departamentos, operações, intendência, todos os navios da Marinha têm, mas departamento de ensino só o navio escola tem, por motivos óbvios. As atividades que são desenvolvidas, as ações de representação, os senhores vão entender por quê, e os desafios para o futuro. Bom, tudo começa na Escola Naval, né? Antes do guarda-marinha chegar aqui, ele passa por um período de formação de 4 anos. A Escola Naval, como nós temos muito orgulho de dizer lá no Brasil, é o estabelecimento de ensino superior mais antigo do Brasil, e Portugal tem uma participação disso, porque a nossa Escola Naval, que é na ilha de Villegagnon, essa ilha que os senhores estão vendo aqui, veio para o Brasil junto com Dom João VI em 1808. Na verdade, quando Dom João levou a coroa portuguesa de Lisboa para o Brasil, Dom João pegou a Academia Real de Guardas-Marinha, que funcionava em Lisboa, e transferiu junto com a corte essa academia para o Brasil. E a academia nunca teve as suas atividades interrompidas ao longo da sua história, né? Bem-vindas, por favor. Fiquem à vontade, eu estou bem no comecinho, é o primeiro slide. Estou falando da Escola Naval. E chegou a essa sede, que é a sede atual, em 1938. Né? Essa sede, fica, como eu falei, fica numa ilha chamada Ilha de Villegagnon, bem no centro da cidade do Rio de Janeiro, para quem conhece ali, que é um lugar que também tem uma importância muito histórica para o Brasil, porque foi a ilha onde, pouco tempo depois de Cabral chegar ao Brasil, logo em 1555, ou seja, 55 anos depois de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, os franceses tentaram estabelecer uma colônia no Brasil. E o local ocupado pelos franceses ao chegarem na cidade do Rio de Janeiro foi nessa ilha, que ali foi ocupada por 2 anos pela tropa, pelo aquartelamento francês, né? Até que fossem expulsos pelos portugueses, ajudados pelos índios que já habitavam aquela localidade do Rio de Janeiro. Então essa é a Ilha de Villegagnon, onde até hoje, desde 1938, funciona a nossa Escola Naval. Continuando, na Escola Naval são formados o que nós chamamos dos oficiais combatentes da Marinha do Brasil, que são divididos no corpo da Armada, que são os oficiais, como eu, que guarnecem os navios da Marinha, os oficiais fuzileiros navais, que é a infantaria da Marinha, e os oficiais intendentes da Marinha, que é o corpo logístico de suporte administrativo à Marinha. Essas 3 categorias de oficiais são formadas na Escola Naval. Eu digo isso porque a Marinha tem uma outra escola no Rio de Janeiro, onde é formado um outro grupo grande de oficiais, que são aqueles que são captados do meio civil já com curso superior. Médicos, dentistas, advogados, engenheiros. Eles são formados do outro centro, chamado Centro de Instrução Almirante Van den Kolk, é uma outra ilha na Baía de Guanabara, que forma esses oficiais que não são os oficiais combatentes, são os oficiais que são da linha de apoio da Marinha. Então, dentro dos 3 corpos da Marinha, Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes, os alunos podem escolher habilitações técnicas durante o curso.
Basicamente, os oficiais da Armada e fuzileiros navais podem se habilitar tecnicamente na área de eletrônica, na área de mecânica e na área de sistemas de armas. Os intendentes fazem uma habilitação técnica na área de administração. Essa escolha ela é feita durante o curso na metade da escola naval. Então, no final do segundo ano, os 2 primeiros anos é comum a toda a turma, o currículo é igual. No final do segundo ano, eles escolhem o corpo e escolhem a habilitação. E a partir dali, o currículo é diferenciado nos outros 2 anos. Isso fica mais claro nessa figura, ela é um pouco complicada, mas aqui a gente pode ver os 4 anos da escola naval, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. O 5º ano é onde se insere o navio escola, né? E os senhores podem observar que no primeiro e segundo ano, a escola dá uma ênfase muito grande à base científica das disciplinas. Cálculo, física, mecânica, eletrotécnica, é uma área que aproxima muito o currículo à parte de engenharia, né? No final do segundo ano, quando é feita a diferenciação daqueles corpos e habilitação, aí a formação que nós chamamos de profissional, essa cinza mais clara, ela aumenta bastante a carga horária e diminui mais a carga horária científica, e ficando ali uma base também humanística que se prolonga durante toda a formação do guarda-marinha, do aspirante depois de guarda-marinha. No final, nós temos uma carga horária de 8.091 horas. Para os senhores terem uma ideia do tamanho da carga horária, um curso de medicina hoje no Brasil tem mais ou menos 6.000 horas aula durante os 6 anos de curso. O guarda-marinha, o futuro oficial, tem 8.000 horas de aula em 5 anos, né? Claro que nós temos a vantagem que o nosso curso é interno, é um internato. Então, como o aspirante guarda-marinha mora na escola, a gente consegue estender o período de aulas por horários onde, obviamente, uma universidade comum não consegue. Por isso a gente consegue tantas horas de aula num período de tempo de 5 anos. O 5º ano, após a conclusão da escola naval, quando ele de aspirante vira guarda-marinha, o primeiro semestre ele faz alguns cursos em organizações da Marinha, não mais da escola naval. E do segundo semestre, é onde nós chegamos aqui, nos últimos 147 dias, é a viagem de instrução de guardas-marinha. É a terceira fase, vai aparecer aqui. Eu queria fazer um parênteses aqui. Talvez muito mais importante do que tudo isso que está aqui, é o que nós chamamos aqui de rosa das virtudes, né? A gente aproveita a figura de uma rosa dos ventos e coloca nessa rosa dos ventos aqueles valores que a Marinha entende que todo oficial da Marinha precisa desenvolver. Claro que muitos desses valores a gente já traz de casa, da família, outros a gente aprende dentro da academia, mas todos eles certamente podem ser exercitados ao longo de toda a carreira naval. Então, aqui estão apontados os valores que a Marinha do Brasil entendem que são fundamentais no aspirante, no guarda-marinha e, obviamente, em todo oficial que compõe a nossa instituição. E aí a gente chega no que eu estava falando, que é a terceira fase do ciclo pós-escolar, ou seja, aquele 5º ano, ele é chamado ciclo pós-escolar, ou seja, pós-escola naval. A terceira fase, ela é aqui no Navio Escola Brasil, e ela é a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o ciclo escolar da escola e das primeiras fases do ciclo pós-escolar, de forma supervisionada, necessárias à plena qualificação do graduando. E aí nós chegamos aqui no Navio Escola. É um navio único, eu digo único porque a Marinha do Brasil só tem um navio escola, que é o Navio Escola Brasil. Muita gente confunde um pouco com o Cisne Branco, que já veio a Lisboa aqui, é um grande veleiro, mas o Cisne Branco não é o navio escola da Marinha do Brasil. Os alunos da escola naval fazem pequenas viagens de treinamento no Cisne Branco, mas o Cisne Branco ele não está inserido dentro desse grande processo de formação que traz os alunos aqui até o Navio Escola Brasil, né? Então é um navio que já tem 32 anos, por isso estamos na 32ª viagem de instrução. O navio já deu 44 voltas ao mundo nesses 32 anos
de existência, e por aqui já foram formados mais de 5.000 oficiais nas 32 turmas que por aqui passaram, contando com a turma Almirante Gastão Mota, que é a turma que hoje está aqui embarcada, complementando a sua formação. A tripulação atual tem 479 pessoas, incluindo aqui os alunos e a tripulação propriamente dita. A missão do navio, farol que a gente segue, é prover a instrução prática aos guardas-marinha e mostrar a bandeira do Brasil. São as duas tarefas que o navio tem quando em viagem ao exterior. E quais são os propósitos? Contribuir para a formação profissional e cultural dos oficiais e o estreitamento dos laços com as nações amigas, que são exatamente o que estamos fazendo aqui agora com os senhores, com as senhoras e nessa recepção também, que é nos aproximarmos sempre, cada vez mais, de cada um dos países que nós visitamos anualmente. A tripulação hoje ela é composta por 32 oficiais, comandante imediato, 11 oficiais superiores, 18 oficiais intermediários e um oficial subalterno. Eu tenho 226 praças a bordo, 102 suboficiais sargentos, 124 cabos e marinheiros. Tenho 3 servidores civis da Marinha, embarcados também. E nós também trazemos aqui, é uma forma da Marinha premiar essas pessoas, os primeiros colocados daqueles cursos que eu falei lá dos médicos, dentistas, advogados, que é daquela outra escola que a Marinha tem de formação. Os primeiros colocados daquele curso de formação também fazem a viagem anualmente aqui conosco. Como eu disse, é uma forma que a Marinha tem de estimular eles a tentar, né, a darem o máximo possível, porque afinal de contas é uma grande viagem. Eu acho que é uma viagem que premia o esforço daqueles que lograrem o êxito lá de terminarem em primeiro lugar, né? E esse ano nós temos uma particularidade, que eu vou falar um pouquinho mais dela, é a viagem com mais mulheres até hoje. O navio já tinha viajado com oficiais mulheres outras vezes, mas praças mulheres e agora guardas marinhas mulheres, essa é a primeira viagem. Então eu tenho 21 mulheres a bordo, eu tenho 3 oficiais, guardas marinhas formadas na Escola Naval. Então a primeira turma que entrou na Escola Naval no ano de 2014, que até então a Escola Naval era estritamente masculina, em 2014 entrou a primeira turma, essa turma se formou em 2017 e está fazendo a sua viagem de instrução em 2018. São 12 alunas, todas intendentes. Até o ano passado a Marinha só formava mulheres intendentes na Escola Naval. Esse ano 2018, no concurso que abriu esse ano, para a admissão em 2019, a Marinha estendeu já o concurso para o Corpo da Armada e para os fuzileiros navais. Então, em breve, daqui a 3 anos, 4 anos, teremos as primeiras guardas-marinha do Corpo da Armada e fuzileiros navais também viajando aqui no navio. Então, a minha turma de guardas-marinha embarcada são 208 guardas-marinhas formados na Escola Naval do Brasil. Dentro desse grupo eu tenho 7 estrangeiros que cursaram toda a Escola Naval, 3 libaneses, um nigeriano, um senegalês, um angolano e um namibiano. E tenho as 12 guardas-marinhas do sexo feminino da primeira turma da Escola Naval. Além disso, ao longo da viagem, eu tenho vários convidados aqui que se fazem presentes. Por exemplo, eu tenho hoje uma guarda-marinha portuguesa que embarcou 30 dias atrás, acompanhou os últimos 30 dias de viagem e desembarca em Lisboa. Então eu tenho um grupo de guardas-marinhas de vários países que a Marinha mantém intercâmbio, que vão embarcando e desembarcando ao longo da viagem, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, que eu me lembro aqui, que são muitos, Paraguai, Bolívia, e eles vão se alternando ao longo da viagem aqui. Além disso, não posso esquecer, eu tenho componente da Marinha Mercante, do quadro complementar da própria Marinha do Brasil e o representante da nossa Força Aérea e do nosso Exército Brasileiro, que fazem a viagem todo ano aqui conosco. Aqui é um pouquinho do que o navio tem voltado especificamente para a área do ensino.
o auditório que nós estamos aqui, que é um auditório para 206 lugares, 2 salas de aula, cada uma com 44 lugares, um centro de ensino à navegação, que é voltado exclusivamente para as atividades de ensino de navegação costeira, navegação eletrônica e navegação astronômica, um simulador tático, que é uma área com 4 salas com simuladores, e vocês vão ter a oportunidade, a hora que quiserem hoje à noite, o navio está aberto à visitação, depois eu vou anunciar isso lá na recepção, mas os oficiais e os guardas marinha presentes durante a recepção terão o maior prazer, a hora que quiserem, para conduzi-los numa visita a bordo, para conhecerem principalmente essas instalações da área de ensino. Esse é o roteiro da nossa viagem, né? O roteiro muda um pouco todo ano, né? Dependendo, obviamente, dos interesses daquele ano da Marinha. Nós estamos visitando 16 portos em 10 países. Ao todo são 147 dias de viagem, 84 no mar, que é onde eles têm aula, né? Então, durante os dias de mar, eles cumprem uma carga horária de mais ou menos 360 horas aula durante a viagem. São mais ou menos 10 disciplinas, 10 matérias, e eles têm provas, avaliações, ou seja, efetivamente compõe aquele currículo daquelas 8.091 horas que compõe a formação do oficial de marinha. Saímos do Rio de Janeiro no dia 22 de julho, e se Deus quiser chegaremos todos no dia 16 de dezembro, uma semana antes do Natal, lá na cidade do Rio de Janeiro. E aquela segunda tarefa da nossa missão, que é mostrar a bandeira, são exatamente as ações de representação. Em cada porto que o navio se faz presente, o navio tem uma série de atividades. Os guardas de marinha cumprem uma programação cultural. Amanhã, por exemplo, vários grupos visitarão o complexo da área de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos, o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém. Um grupo vai visitar a empresa Ogma, que é uma parceira da Embraer do Brasil. Então, em cada porto eles são divididos e espalhados em atividades culturais. O navio é aberto à visitação pública em todos os portos, para que a sociedade possa vir a bordo, conhecer um pouco do navio. Nós temos a recepção, que sempre é uma recepção muito animada, eu tenho certeza que essa não vai ser diferente. É uma maneira de nós cumprirmos aquela parte da missão do navio, que é mostrar a nossa bandeira e estreitar os laços com todos os países que são visitados anualmente. Aqui foi a audiência com o Papa Francisco, lá em Roma. Chegamos ao final, que é olhar para frente, né? Os desafios para o futuro, que é manter o navio sempre pronto para as próximas tripulações, né? Aqui a rotatividade é muito grande. 90% da tripulação é trocada todo ano. Isso é um desafio, porque chega uma tripulação quase inteira nova que precisa aprender como o navio funciona e fazer a nova viagem. Isso num período de transição que dura 15 dias, em que as duas tripulações convivem juntas aqui no mês de janeiro. Aí aqueles 90% saem, o comandante vai embora, chega o novo comandante e o ciclo se reinicia para mais uma viagem de instrução. O recebimento das mulheres, né, que eu acho que já está consolidado, agora é só tornar isso rotina dentro do navio, já que agora todas as turmas da Escola Naval têm mulheres, hoje todas têm, e manter aqui o histórico, né, essa vida do navio muito bem registrada, para que as gerações futuras possam cada vez mais aperfeiçoar esse processo e fazer com que a formação do oficial de marinha do Brasil seja cada vez melhor. É o que a gente tenta, é o que a gente busca sempre aqui a bordo. Chegamos ao final. Esse é o nosso lema, é o nosso mote. Eu acho que ele traduz muito a responsabilidade que é navegar pelo mundo com um navio que carrega o nome do nosso próprio país, né? Por isso, pelo mundo afora, navega Brasil. A palavra está aberta, fiquem à vontade, quem quiser tirar alguma dúvida, qualquer assunto sobre a